Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora vamos juntos ao vivo até às 9h45 da noite, aqui pela TV Brasil e pelas emissoras públicas de todo o país. Há exatos 20 anos, no dia 12 de julho de 98, a França conquistava o seu primeiro título mundial, 3-0 em cima do Brasil. Passado todo esse tempo, 50% dessa história mudaram. A França, mais uma vez, está no final da Copa, vai enfrentar a Croácia no próximo domingo a partir do meio-dia e o Brasil está definitivamente fora da final. A FIFA anunciou hoje que um árbitro iraniano vai apitar o jogo decisivo do terceiro lugar do sábado entre Bélgica e Inglaterra e um árbitro argentino, o Nestor Pitana, vai apitar a final. Então o Sandro Meirahit está fora também da Copa do Mundo. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, um amigo, ele é comunicador aqui também da EBC, o jornalista Cadu Freitas, e do seu lado, mais um amigo, ele está sempre conosco aqui colaborando, o sociólogo Maurício Murat. Bom, o holandês Van Basten e o argentino Maradona foram mais dois ex-jogadores, craques de bola, a criticarem o jogador Neymar. Hoje foi durante uma coletiva da FIFA. Então, o nosso WhatsApp está sempre ativo, esperando a sua participação, é o 21 97148 9270. E a pergunta que eu faço a você, que a gente vai debater no segundo bloco de hoje aqui do programa, é a seguinte: o comportamento de Neymar e as críticas a ele afetaram o desempenho do Brasil na Copa? Participa, manda aí a sua opinião, a gente vai registrando ao longo do programa. Eu começo o programa de hoje falando exatamente da escolha do argentino Nestor Pitana. Ele apitou um jogo de abertura da Copa entre Rússia e Arábia Saudita, ou seja, é a pessoa mais atuante da Copa. Apitou a abertura, vai apitar o encerramento, e o árbitro Aristeu Tavares mandou para a gente uma análise dessa escolha do árbitro argentino. Boa noite, Bocage. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? A FIFA, no início da tarde, designou o trio argentino, sob a responsabilidade do experiente árbitro Nestor Pitana, com seus compatriotas Maidana e Belatti, para dirigirem a final da Copa do Mundo da Rússia de 2018, entre França e Croácia. É um trio muito forte, a meu juízo, talvez seja o melhor trio da América Latina, da América do Sul, com toda certeza o é. Eles são muito bons tecnicamente, fisicamente e disciplinarmente. Merecida a escolha. Também concorreram com eles mais dois trios. O brasileiro, sob a responsabilidade do Sandro Meirahit, com Emerson Augusto de Carvalho e Van Gaal, com toda certeza contra eles pesou o voto em Marrocos para a disputa da Copa de 2026, bem como também o Fagani do Irã. É um trio também muito forte, mas eles trabalharam aqui nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, dirigindo a final entre Brasil e Alemanha. A nós só cabe desejar, nós que somos do mundo da arbitragem, desejar muita sorte para os companheiros argentinos, são merecedores dessa designação, honrosa designação, e tenho certeza que eles farão um excelente jogo para coroar de uma maneira assim bem forte o que representou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Uma boa noite a todos. Obrigado, então, ao Aristeu. Começo com você, meu amigo Maurício Murat. O voto do Brasil errado pesou até nessa hora, né? Uma pena isso. Pois é, uma pena porque o futebol brasileiro é maravilhoso. Agora, os dirigentes do futebol brasileiro, começando pela CBF, federações e a maioria dos clubes, é alguma coisa lamentável. E a CBF prejudicou uma histórica participação do Brasil em finais de Copa do Mundo. O Sandro Meirahit estava cotadíssimo e perdeu isso por mais uma lambança da CBF. Então, Cadu, boa noite também para você. Boa noite, obrigado aí Bocage. por ter aceitado o convite. Seria bem legal, né? Pelo menos o Brasil aparecer na final da Copa, mesmo que fosse na arbitragem. Não sei se seria legal ou se é mais uma responsabilidade para o Brasil, né? Mas eu concordo com o Murad, eu acho que se mistura muita política. A FIFA, de uma forma geral, é política pura também. Então, quanto mais bagunça você vai fazendo, mais vai aparecendo essa situação. Então, é claro que ia respingar em alguma situação. E, claro, vai para o Brasil essa conta, certamente. A gente continua falando de arbitragem porque um dos destaques, né, dessa Copa do Mundo foi o surgimento do árbitro de vídeo, o famoso VAR, né? E que está sumido dos últimos jogos. O VAR não apareceu mais. A gente, inclusive, tem algumas imagens do VAR. Você gostou do VAR, Cadu?
Olha, como teste, eu acho que ele foi bem interessante, né? E agora o que vai acontecer agora com os campeonatos, a gente vai sentir falta disso, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos regionais também. Certamente o brasileiro, principalmente, que o campeonato começa daqui a poucos dias, quarta-feira, vai sentir falta do árbitro de vídeo. Então mas foi bacana. Eu acho que algumas pessoas dizem que não interferiu, outras disseram que interferiu em relação aos jogos das finais e tudo mais. Mas eu acho que no geral foi bacana. Acho que ele veio para amenizar um pouquinho aquela disputa e valorizar um pouco mais a qualidade, né, também das competições, porque tem muita gente que investe muito dinheiro nas competições, através de bolões e tudo mais, e isso representa, às vezes, um erro de arbitragem, representa uma catástrofe financeira para algumas pessoas. Né? Então, mas o erro não faz parte do jogo? O goleiro erra, o jogador erra. Não, o erro E eles ganham bem mais que o árbitro. É verdade. Não, o erro faz parte do jogo porque faz parte da vida. Isso. Mas como na vida você também não tenta minimizar e reduzir o erro, por que não no jogo? Eu estou de acordo com o Cadu, eu acho que o VAR tem problemas, eu acho que tem que ter um protocolo, um modelo estabelecido. A meu juízo, eu acho que foi precipitado lançar isso num campeonato, que é o máximo campeonato do futebol, mas eu acho que foi positivo. O próprio Aristeu Tavares, eu estou tentando achar aqui, como seria sem o VAR o cruzamento, mudaria alguma coisa. O Uruguai pegaria a Espanha e Portugal cruzaria com a Rússia. Seria Dinamarca e Argentina e Croácia e França já nas oitavas. A final da Copa, sem o VAR, seria nas oitavas, Croácia e França. O Brasil pegaria a Suécia, o México a Suíça, e Bélgica e Japão, e Colômbia e Inglaterra. Esse seria mantido, não haveria mudança. Mas a final da Copa já teria acontecido, né? Sem o VAR. Vê como muda a situação. Mas então, no Brasil agora, segunda-feira, domingo acaba a Copa da Rússia e segunda começa a Copa do Brasil. Vasco e Bahia, Cruzeiro e Atlético Paranaense, e a vida segue, né? Só muda o país, mas a Copa continua. Na Copa do Brasil, com o VAR, no Brasileiro, sem o VAR. Como é que isso funciona na cabeça do torcedor? É confuso. Do árbitro eu sei que já é que o Aristeu já falou aqui que é. Não, é muito confuso isso. Eu acho que com o tempo, essa nova cultura que o VAR vai implantar no jogo, para redução de malandragem, para redução de manipulação de resultados, eu acho que tende a ser positivo. Agora, precisamos passar por um tempo e esperar essa experiência amadurecer. Eu acho que isso para aqui, para a América Latina, né, para os nossos campeonatos sul-americanos, vai ajudar bastante para a questão da malandragem. Mas eu acho que é aquilo que você falou, Morad, é ainda uma questão de adaptação. A gente sabe que nem todos os estádios nossos têm capacidade para ter, né, um trabalho de VAR. O custo é alto. O custo é muito alto para os campeonatos, para as federações e tudo mais. Então isso tudo vai impactar certamente na relação da utilização do VAR. Agora, se vai beneficiar ou não, a gente não sabe. Você viu que nas últimas partidas o VAR nem atuou. Na Copa do Mundo, ou seja, já de repente já começaram a perceber que, olha, já acomodamos a tal crise de segurança da arbitragem ou não, da assertividade da arbitragem ou não. Muito bem. Quando a gente sabe que 85% dos clubes brasileiros só funcionam 3 meses por ano por falta de recurso, o custo do VAR fica muito maior ainda. Né? Fica muito mais distante, né? Vamos falar um pouquinho de política e de comportamento na Copa do Mundo. Maurício Moura é um estudioso disso, junto às torcidas aqui no futebol brasileiro. A gente tem imagens de questões, aí os políticos da Croácia, todos vestiram a camisa, mas tivemos também manifestações políticas na Ucrânia defendendo a Croácia, né? Então a FIFA, a Copa do Mundo está envolvida por esses aspectos, né, Moura? Como é que você viu todos esses movimentos que aconteceram? A gente vai mostrar também, temos ilustras do Shaka e do Shaqiri, jogadores da Sérvia, da Suíça, que também se manifestaram. Como é que você vê esse movimento numa Copa do Mundo? Olha, é uma ilusão achar que o futebol está fora da política. Ainda mais um evento, né, Cadu? Tão grandioso, que é o maior evento do futebol mundial, que é a Copa do Mundo. A própria escolha dos países, a geopolítica, tudo isso está influenciado. E nessa Copa... A distribuição de vagas. Distribuição de vagas, exatamente, de vagas, tudo isso. Então, nessa Copa isso aconteceu muita coisa. Por exemplo, a Ucrânia tem uma questão antiga
com a Rússia, a Croácia, uma questão antiga. A gente está vendo aí a Albânia. Pois é, aí o símbolo da Macedônia, da liberdade. Então toda essa questão geopolítica ali do leste europeu, que caminha um pouco para a Ásia, a região da Eurásia, elas afloram nos estádios de futebol. E isso é uma coisa antiga. O próprio Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, do nazismo, ele dizia isso. Nada mais forte do que um estádio de futebol para que as questões nacionais e geopolíticas apareçam. E ele, embora seja de triste memória, era alguém brilhante, né? Então, você falou do nacionalismo. Uma pesquisa do cientista Andrew Bertolli, dos Estados Unidos, diz que um evento esportivo aumenta o nacionalismo. Você sente isso, Cadu? Não, certamente. Aqui no Brasil tivemos, né? E a própria Copa esse ano, a gente já estava naquela, a Copa não vai pegar, a Copa não vai pegar. A Copa de 2014 também aqui, a Copa não vai pegar. E conforme a seleção vai andando, vai caminhando, a torcida vai esquentando, eu acho que isso funciona. Aumenta, sim. Não é à toa, a gente lembra da Copa de 70, como foi o apelo naquela época política, né, que a gente vivia, como é que foi o apelo para, inclusive na música, 90 milhões. Então, isso tudo mexe certamente com a realidade de cada povo, de cada torcedor, e aí falando em termos de nação. Aí todo mundo se une, é aquela vibração que a gente vê nas ruas. Agora, uma coisa que chama a atenção, no grupo B, por exemplo, eu estudei história hoje, né? Marrocos é sunita e o Irã é xiita. Vivem em guerra. E aí não há briga em jogos de futebol, apesar de toda essa rivalidade. E aí você chega nos estádios do Brasil, gente que é vizinho de porta briga no estádio. Por quê? Porque o caderno de encargos da FIFA coloca a questão da segurança como uma questão primeira. A obrigação do país sede em cumprir. E a Rússia foi muito rigorosa nesse sentido. A FIFA considera que a Copa da Alemanha de 2006... Mas eles não podiam marcar encontro fora do estádio, que nem fazem aqui? Mas estavam monitorados. E a grande questão, Bocage, é o seguinte, por que aqui acontece? Porque não são monitorados, não são fiscalizados, como agora aconteceu na Série C no Recife, onde o próprio delegado declarou que há 2 semanas já se confrontavam pelas redes sociais. Então, por que não foi feito nada antes? Se a prevenção é mais eficiente, mais barata e mais rápida do que a punição. Falta protocolo, né? Eu acho que falta muito protocolo de ação, de prevenção, realmente, como o Moraes está falando. E a outra coisa, quando você fala de torcida, você tem que separar torcida de bandido. Né? A gente sabe que o Moraes já escreveu, quantos livros, Moraes? Vários, né? E falando exatamente disso, dessa coisa das facções que entram dentro das torcidas. O que não acontece depende de uma Copa do Mundo, não é um bandido, não é uma facção que vai para uma Copa do Mundo viajar. Né? Mas tem o peso da paixão? Tem. A paixão tudo acentua, para o bem e para o mal. No futebol regional? No futebol regional. É maior do que no futebol de uma Copa do Mundo. Por exemplo, já que estamos falando da Rússia, eu me lembro agora do poeta Mayakovsky, que é chamado poeta da Revolução Russa, e que ele dizia assim, quando eu olho uma multidão, e o caso do futebol é multidão, eu tenho certeza onde mora o coração dessa multidão. Ele mora no meio do peito e pode cair para um lado ou para o outro, depende da situação. Então, se você monitorar, disciplinar e controlar, é muito mais difícil. Como na Copa da Alemanha, em 2006, 142 entidades neofascistas, xenófobas e de hooligans alemães, que são muito fortes, foram controladas antes da Copa, acompanhadas e muitos presos preventivamente. Nem entraram, nem podiam nem entrar. Exatamente. Tinha foto deles na imigração e tudo. E sabe qual foi o resultado? A FIFA considera que a Copa de 2006 é aquela que teve o resultado melhor, mais positivo em termos de segurança. Para você, como repercutiram esses 300 casos de assédio à mulher na Rússia? Com muitos brasileiros aparecendo. Sim, foi horrível. E agora o Ministério do Interior da Rússia vai puni-los, vai processá-los criminalmente. Foi uma coisa horrível, um comportamento abjeto. A gente está vendo imagens aí. Agora, o Bocage, houve um outro fator lá também de brasileiros que quase não foi divulgado. Além do assédio a mulheres, houve o assédio a pré-adolescentes, quase crianças de 11, 12 e 13 anos, o que sugere um sinal de pedofilia. Foi muito mal, a imagem do Brasil ficou muito ruim e esses caras devem ser punidos radicalmente. E o que chama a atenção, Cadu, é que são pessoas de bom nível cultural, bom nível financeiro, né? O que chama a atenção é que preocupa cada vez mais, né? O que preocupa cada vez mais porque você
você imagina, né? Você tem a prévia noção de que essas pessoas vão ter aí um maior cuidado em relação a isso. Mas estão falando da torcida, das pessoas, das mulheres também, a própria turma de jornalistas também, as mulheres, está passando uma imagem aí, exatamente uma repórter fazendo um trabalho, né? E um pouquinho antes chega um torcedor para tentar dar um beijo na menina. Então é uma falta de respeito absurda. E nesse caso não foi nem de brasileiro. Quer dizer, foi de um europeu, não sei, de um estrangeiro que estava lá participando da Copa do Mundo. Agora, falta realmente respeito. Isso a gente... É bom que isso... É bom, ou por outro lado é ruim, que isso apareça num momento como esse de Copa do Mundo, que tem bilhões de pessoas assistindo, né? E que isso repercuta no mundo inteiro. E muito mais aqui no nosso país também, independente de classe ou poder aquisitivo ou de cultura. Acontece muito. Agora, a impunidade é muito grande e tem que ter punição. Sim. E punição severa. Por exemplo, esses brasileiros que fizeram isso lá, um era advogado, a OAB jogou para o comitê de ética para caçar o número dele. O PM, havia um PM também, foi afastado. Enfim, tem que haver punição. Porque, por exemplo, no futebol brasileiro, nos últimos anos, somente 3% de todos os crimes, de todos os delitos, Cadu, cometidos no universo do futebol são punidos até as últimas consequências. Isso, infelizmente, não é privativo do futebol. O Brasil é um país da impunidade e isso estimula novos delitos e novas transgressões. Muito bem, então. Não vamos transgredir o horário do programa. Um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do No Mundo da Bola, um programa da TV Brasil. No primeiro bloco, se o comportamento e as críticas ao comportamento do Neymar afetaram o desempenho da seleção brasileira na Copa da Rússia. Olá, boa noite. Acho que o Neymar, com seu comportamento infantil, prejudicou sim a seleção brasileira. É o Vitor de Carandaí, Minas Gerais. Manda um abraço para todos no estúdio. Obrigado ao Vitor. O Zé Henrique, lá em Raposa, no Maranhão. O Neymar é extremamente egoísta e nunca jogou pelo país ou por seus torcedores. Ele só satisfaz a vaidade pessoal dele. É o José Henrique, lá de Raposa. O Devanini Pardinho, São Paulo. Acho que não. O Neymar é um grande jogador. Ele só tem que jogar e joga muito. O Neymar só tinha que jogar, mas ele não sabe jogar mais do que isso, diz o Sérgio Renini de São Paulo. E por fim, Cadu Freitas, sim, prejudicou. É o Rafael de Pedra Redonda. Você sabe onde fica Pedra Redonda, Cadu Freitas? Sim, fica na região região Pernambuco. dos Lagos. Pernambuco? Perto. Quer arriscar? É Alagoas. Vocês arriscaram bem o Nordeste, mas fica no Ceará. Obrigado aí pela audiência. Norte a sul do Brasil. O comportamento dele prejudicou a seleção? Eu acho que prejudicou muito mais a ele. Mas como ele é o grande nome, ou pelo menos era o grande nome da seleção, a grande esperança para desequilibrar... Então, veja essas imagens. Foi lançado o Neymar Challenge. Olha isso. A pessoa grita Neymar e todo mundo se joga no chão. Quer dizer, ficou ridicularizado no mundo todo, o que prejudica, inclusive, a carreira dele. Até o individualismo, o egoísmo dele, que joga sempre para a galera, joga sempre para as câmeras de televisão, até isso ele prejudicou. E prejudicou a seleção brasileira, mesmo que indiretamente. Isso para ele, sem dúvida alguma. Cadu, Neymar! Não, então, Não vai se jogar, não. Não vamos jogar, não. Pode ficar tranquilo. O que eu acho é o seguinte, Boccagi, o Neymar veio com uma expectativa muito grande para essa Copa, já que na Copa do Brasil, no Brasil, ele saiu por aquela contusão que ele teve. Então ele veio com uma expectativa muito grande. Alguns meses antes da Copa, ele sofreu aquela lesão, foi operado. Esse é um campeonato, para ver quem chega primeiro no gol. É isso. Não, ele teve anúncio, teve comercial, ele podia até faturar alguma coisa em cima desses comerciais mas também. Mas o comercial foi antes da Copa. Aquele. Foi usado agora, mas foi antes. Entendi. E agora, eu acho o seguinte, é um menino de 26 anos, onde as televisões do mundo inteiro pressionando em cima dele, pressionando a seleção brasileira. Quando a gente fala de Brasil, né, de seleção brasileira, todo mundo quer ganhar do Brasil. Todo mundo quer ganhar da campeã mundial, que nesse caso era a Alemanha. Né? Todo mundo quer ganhar. Agora, quando você pega uma situação como essa do Neymar, dessa pressão, fica muito difícil você julgar só ele. Né? Ele começou com cabelo. Todo mundo lembra. Primeiro jogo do Brasil, aquele cabelo, rapidamente ele tirou. O miojo. Rapidinho ele tirou. Por que ele tirou? Quem foi que alertou ele? Olha, Neymar, porque... E aí no meio da competição vem essa coisa do Caicai, que ele já vinha com essa história do Caicai, não é de hoje. Neymar já é considerado Caicai há muito tempo. Mas exagerou. Mas ele exagerou muito na Copa do Mundo. Agora, prejudicou a seleção? Não, acho que me prejudicou a imagem dele e muito mais. Prejudicou o conjunto mesmo do trabalho que o Neymar já vinha fazendo, porque ele é um craque.
ele joga leve, ele joga com criatividade. Só a gente comparar aquele logo depois do finalzinho do jogo da Croácia, que ele foi dar um balão no menino, ele joga leve, né? Ele quer jogar brincando. Só que isso não dá mais para fazer hoje em dia. Ele sai morar com uma pecha, como aqui colou no Mick Jagger de pé frio? Ele vai levar pro resto da vida essa história do Caicai? Olha, por enquanto vai. Agora depende dele e ele tem bola para superar isso. Agora eu não acho, diferentemente do meu amigo Cadu, que ele seja um menino, não. 26 anos. 26 anos, segunda Copa do Mundo, disputou Champions, joga também, na Europa. Ele também tem 26 e se acha um menino. É por isso, então é uma defesa pessoal. Lógico. E o que eu acho é o seguinte, ele prejudicou a seleção brasileira porque se fosse em outro jogador, um tipo de falta que ele recebeu, poderia o árbitro dar o cartão amarelo. Exatamente. E não deu porque era o Neymar, que já tinha essa fama do Caicai. E outras coisas também que eu acho que contaminaram o ambiente da seleção. Eu acho que pior do que ser um menino, porque o Mbappé tem 19 anos. Eu acho que o pior é a orientação que o Neymar tem ou não tem, do pai e dos assessores. Muito bem, chegou a hora da pergunta-chave, todo mundo que vem aqui pela primeira vez tem de responder. Eu vou começar por você, Cadu. Qual o jogo mais emocionante que você viveu numa Copa? Olha, sem dúvida nenhuma, primeiro 7-1. Né? A gente não pode esquecer da surra que a gente levou da Alemanha. Eu me lembro perfeitamente do momento, aquela velha história, né? Onde é que você estava quando aconteceu aquele desastre das Torres Gêmeas? Todo mundo sempre faz essa pergunta, né? Onde você estava naquela época? E eu me lembro perfeitamente onde eu estava nesse 7-1. Eu estava aqui na redação das rádios, na TV Brasil, aqui na EBC, e eu assisti o jogo, estava sozinho ali, fazendo alguma coisa de pauta, e estava assistindo o jogo. Primeiro gol da Alemanha, falei, ih, caramba, quando eu fui ver, daqui a pouco começou um atrás do outro. E foi um desespero, falei assim, quando... Foi terrível. E aí a narração que vinha, virou chocolate, era aquela coisa extremamente complicada, e aí eu falei, 7-1, é o jogo do 7-1, não tenha dúvida. E até porque acabou com a peste também de 50, né? A gente aí virou o 7-1 pra gente. Livrou o Barbosa. Livrou o Barbosa. E para você, Maurício Moura, qual o jogo mais emocionante que você viveu numa Copa? Olha, eu não tenho dúvidas, vou ficar com o lado da alegria. Foi Brasil 4, Itália 1, a final da Copa de 70, e muito especialmente por todo o jogo, no estádio Azteca do México, né? Por todo o jogo, mas principalmente por causa do quarto gol do Carlos Alberto Torres, do Capita, um gol tramado pelo Pelé, porque ele dizia o seguinte, algo muito bonito no futebol, o lado bonito do futebol. Não podemos terminar essa Copa sem um gol do Capita. Tamanha era a importância que o Carlos Alberto Torres tinha para aquele time. Então é esse o jogo da minha vida. Muito bem, então. Uma alegria e uma tristeza, mas são emoções que a gente vive numa Copa do Mundo. Lembrando que a Rádio Nacional transmite 56 jogos da Copa do Mundo da Rússia e faltam 2. No sábado, a partir das 11 da manhã, Bélgica e Inglaterra, a transmissão é do Carlos Borges. E no domingo, dia 15, a partir do meio-dia, França e Croácia, com André Luiz Mendes. E logo depois do programa No Mundo da Bola, às 11h15, mais um episódio da premiada série britânica Guerra e Paz. Chegou a hora dos palpites. Vamos falar dos jogos que faltam, né? É tranquilo isso. Então, já foram 62 jogos realizados e só para vocês ficarem tranquilos, 15 acertos apenas, 24%. O líder é Jorge Ramos, com 2 acertos em 4 tentativas, Peru 2-0 na Austrália, Argentina 2-1 na Nigéria, e o Evaristo de Macedo, que deu 2 palpites e acertou 1, França 1, Bélgica 0. Então, Moura, você tem chance de igualar ou passar. Nós vamos melhorar isso. Bélgica e Inglaterra para você. 2-1 Inglaterra. 2-1 para a Inglaterra. E para você, Cadu? 1-0 Bélgica. 1-0 Bélgica. Muito bem. Cadu, França e Croácia. França e Croácia. Eu vou de França. 1-0. 1-0. E para você, Moura? E só vale os 90 minutos. Só os 90 minutos, então tá bom. 1-1. 1-1. Muito bem. Todos os resultados foram inéditos, tá? Então, no final do domingo, eu vou passar se vocês acertaram ou não. A premiação é no domingo. A premiação é no domingo. Vamos falar do Congresso da FIFA. Do Congresso da FIFA, o Parreira hoje defendeu os técnicos brasileiros. Diz que não precisa de técnico estrangeiro. A gente está vendo imagens aí do Congresso da FIFA. Você acha o Sampaoli, que era cotado para assumir a seleção brasileira, decepcionou na Copa?
Eu acho que... A gente tem 1 minuto, tá? 1 minuto? Pra Não, acabar o vamos programa. comparar com o Flamengo. O Flamengo tentou trazer um de fora e não Flamengo deu... e vários outros. E vários outros, mas não deu resultado. Acabou. O problema está mais na estrutura do futebol brasileiro. Está mais localizado na CBF, nas federações, na maioria dos diretores Olha o de que clubes. disse o Parreira. Nós, no Brasil, não temos nada contra técnicos estrangeiros, mas nós, brasileiros, somos muito orgulhosos de nossos técnicos. Sim, somos orgulhosos, mas sem xenofobia, sem horror ao estrangeiro. Pode trazer. Pode trazer. E há contribuições. Você acha que um cara como o Guardiola, todo país que ele vai, ele contribui, ele não contribuiria para aqui? E muito. E é um admirador profundo da história do futebol brasileiro. Pois é. Fica o recado do Parreira e a gente vai aguardar novidades no futebol brasileiro. Cadu Freitas, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado também mais uma vez, Maurício Murat. E obrigado a você que nos acompanha na TV Brasil e nas emissoras públicas de todo o país. Amanhã a gente volta. Será o último no Mundo da Bola especial a partir de 9h15 da noite. E eu conto com a sua presença. Boa noite, até amanhã. Neymar! Neymar!